Sou professor de História, trabalho aqui na região, né? Mais especificamente na região de Itaquera, Guaianazes. Fui professor da rede até o ano passado. No passado pedi exoneração, depois de 34 anos na rede. Hoje estou só na rede municipal de São Paulo. Fui da diretoria da POESP, hoje componho o conselho, né, da POESP, não estou mais diretor. E hoje tem alguns temas aí do concurso para a gente desenvolver. Então, assim, tem um conjunto de temas, parece bastante coisa, mas na prática não é. A gente vai falar hoje sobre duas legislações de grêmio estudantil. Tem uma legislação federal, uma legislação estadual, que trata sobre grêmio estudantil. Vamos ver essas duas publicações. E depois, tem um outro tema sobre conselho de escola. Tá? Tem uma revista do governo federal de 2004, né, de novembro de 2004, que fala sobre o conselho de escola. Tratado o tema de conselho de escola, e a gente vai entrar em direitos humanos. Direitos humanos tem um artigo da professora Vera Kendall e tem uma diretriz, né, curricular sobre direitos humanos. Visto direitos humanos, a gente vai falar sobre o anexo 1. O anexo 1, ele é parte do edital do concurso. Ele fala do perfil e das competências, né, do professor para a rede estadual. Então a gente vai seguir essa ordem, tá, da apresentação, começando por esse tema do grêmio estudantil. Então hoje, né, digamos assim, você chega em qualquer escola do estado, você vai ter na escola estadual o grêmio funcionando. Né? Então o grêmio estudantil, ele praticamente está existindo e funcionando em todas as escolas. Né? Você chega lá, tem o grêmio. E como que nós chegamos, digamos, até esse momento de ter grêmio funcionando nas escolas? Então a gente vai voltar para uma legislação, a primeira legislação sobre grêmio, que é de 1985. 1985 a gente está no governo do Sarney, né? Aí vale lembrar como que o Sarney virou presidente. Né? A gente vinha de uma ditadura militar civil, né? Que não é só uma ditadura militar, mas que tinha apoio de muitos segmentos da sociedade civil. Esses 21 anos de ditadura militar foram anos de fechamento, digamos assim, do regime. A gente vive um período de exceção no regime totalitário. Então, os militares fecharam o Congresso, os militares perseguiram, né, políticos, artistas, intelectuais, perseguiram operários, sindicatos, movimento estudantil, a gente teve censura, proibição dos partidos, todo aquele regime que caracteriza um regime ditador. E a gente vive um longo período de ditadura. A gente começa ali em 64 e essa ditadura se estende oficialmente até 85. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, começa a ter uma abertura, né, um pouco maior do regime. Bom dia. E foi uma abertura muito em função, por exemplo, das manifestações populares,
do renascimento de um movimento sindical que topou enfrentar os militares. Então a gente tem exemplos da greve de Contagem, da greve de Osasco, das greves de Volta Redonda e depois das grandes greves que acontecem no ABC. A gente vive aqui na efervescência, por exemplo, o ABC paulista, ele para o país inteiro com as greves. Porque é uma cadeia, né, que, por exemplo, alimentava todo o setor industrial da região do ABC. Esse movimento de greve do setor operário, ali no final dos anos 80, digamos assim, ele vai ao encontro de um outro movimento muito importante, que foi o movimento pela anistia. Quando começa a ter aquela briga, digamos assim, né, política, o pessoal começaram a exigir a volta dos presos políticos. Então a gente começa a ver, por exemplo, uma grande manifestação da sociedade em defesa, né, da anistia para aqueles que estavam presos. E para nós aqui vamos lembrar de um personagem, que é talvez o personagem mais importante da educação brasileira. Volta nesse movimento da anistia, que é o Paulo Freire. É bom a gente sempre ter em memória que o Paulo Freire ele foi obrigado a sair desse país. Né? Não é hoje que a gente tem um governador, né, que, na prática, desbatizou, né, se existe esse nome, né, desbatizou uma estação que ia receber o nome de Paulo Freire para colocar Fernão Dias. Né? Quer dizer, tira o patrono da educação brasileira, o mais importante intelectual brasileiro, um dos mais importantes do mundo, para colocar um genocida, né, que foi o Fernão Dias. Pois bem, todo esse movimento, né, de reabertura, ele caracteriza um movimento que a gente vai chamar de transição. A ditadura vem perdendo forças ali com Ernesto Geisel e depois o Figueiredo, vai se tornar o último presidente militar, e a sociedade começa a se manifestar mais. Então, junto com essas greves, né, do setor operário... Bom dia, tudo bem? Como você está? Quase que eu não consigo chegar, hein? Ah, mas chegou. Eu estou morando longe, Itaquera. O importante é que chegou. É. A gente vai ter outros movimentos também que vão para a rua. Então você começa a ter greve do setor bancário, né? Você começa a ter greve importante de professores, a gente começa a ter greve do funcionalismo, a gente começa a ter um movimento estudantil reocupando, né, as ruas, as praças e assim por diante. Então a gente entra nos anos 80 com uma sociedade civil com menos medo, né, de enfrentar a ditadura e com uma abertura política um pouco maior. A gente vai começar ali nos anos 80 com os partidos políticos sendo legalizados novamente. A gente vai ter o nascimento do PT. A gente vai ter, por exemplo, a volta do Leonel Brizola e a criação do PDT. A gente ressurge, né, o PCdoB, o PCB, o PSB. Então, há um movimento diferente nesse país. E tudo isso combina com uma grande movimentação nacional, em 1984, que foi o movimento das diretas já. Né? Aí a gente vai, de fato, assistir esse país vendo, a gente vai assistir esse país colocando nas ruas milhões de pessoas. As manifestações pelas diretas foram aquelas que reuniram em Rio, Minas, São Paulo, as capitais do Nordeste, milhares e milhares de pessoas nas ruas. E o centro era eleições diretas para presidente. Né?
Tinha um slogan que dizia: eu quero votar para presidente. Então, a emenda Dante de Oliveira, que foi apresentada pelo deputado Dante de Oliveira, que vai ser disputada no Congresso Nacional, previa então eleições diretas para presidente, já a partir de 85. Essa emenda não foi aprovada, mas nem por isso significou que os militares saíssem fortalecidos desse processo. Significou que nós tivemos uma perda dentro de um movimento de reconquista de vários direitos. Não foi aprovada a emenda, nós fomos para o colégio eleitoral. Aí em 85, né, tem 2 personagens que vão disputar as eleições no Congresso Nacional. Quem votou foram os deputados e senadores. Então a gente teve Paulo Maluf contra Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi eleito, na época era o MDB, e o vice do Tancredo Neves é um personagem que está vivo até hoje, né, que é o Sarney. Então o Sarney é o vice do Tancredo. O Tancredo tem uma doença séria, que é uma diverticulite. A gente vive meses de agonia naqueles começos dos anos 85, com o Tancredo hospitalizado, vai fazer cirurgia, morre, não morre, enfim. O Tancredo não sobrevive. E o Sarney se torna, então, o primeiro presidente pós-ditadura militar. A ditadura, gente, todo mundo sabe, estava vivíssima ainda, né? Ainda tinha lá todos os seus tentáculos, tinha toda a sua estrutura muito bem preservada. Mas, como disse Sarney, então se torna presidente da República. Aí, estou fazendo esse contexto porque é nesse contexto que vai surgir, então, essa primeira legislação que a gente está tratando aqui, que vai falar de grêmio, né, estudantil. O movimento estudantil secundarista considerou uma belíssima vitória naquele momento, em novembro de 1985, ter a publicação de uma legislação que trata do Grêmio, né, estudantil, da autonomia do Grêmio estudantil. O que diz a legislação? É muito básico, gente. A legislação vai dizer o seguinte: está assegurado aos estudantes a autonomia para a constituição de grêmios estudantis em nível nacional. É isso. Não tem grandes delongas. Agora, é importante, porque nós vamos fazer um concurso, e é assim. Na minha escola funciona assim. Então a gente tem a memória da nossa escola, né, para todo mundo. Né? Hoje, vinculado a alguma escola, a gente tem a memória da nossa escola. Aí a gente vai fazer o concurso e toma bomba. Porque a nossa escola muitas vezes funciona bem distante do que diz a legislação. Bem distante. Bem distante mesmo. A legislação estabelece às vezes uma coisa e a gente acaba moldando, constituindo a nossa escola, muitas vezes, de uma forma muito diversa daquilo que está estabelecido. Então lá, a legislação vai primeiro garantir isso, olha, a autonomia. Então os estudantes têm autonomia para constituírem, né, em assembleia a sua organização estudantil. Então, as chapas dos grêmios, a constituição do grêmio, né, o estatuto, eles é que organizam. Veja, grêmio estudantil é uma entidade legal, garantida em lei, de representação dos estudantes. Existe na legislação alguma coisa que determina que professor compõe grêmio? Que professor pode ir lá dizer como que o grêmio tem que funcionar?
Mas esse Grêmio é camuflado dentro das escolas. Eu acho horrível. Eu fui mediador e eu sei como que é. Bem camuflado. Aí, é assim, né? É uma entidade autônoma e de garantia dos estudantes. Vou só dar alguns exemplos para a gente rememorizar aqui um período, que era o período anterior à legislação. E antes da legislação, existiam chamados centros cívicos. Centro cívico geralmente existiam nas escolas para representar também os estudantes, mas era para comemoração das datas oficiais. Das datas oficiais. Então, o que era o centro cívico? Era uma organização dos estudantes para cantar o hino, para hastear a bandeira, para a organização dos desfiles das datas comemorativas, para ajudar a direção da escola e principalmente para funcionarem como X9. Né? Na ditadura era comum. É o X9, aquele aluno que ficava na sala com o caderninho anotando os alunos que estavam conversando. O professor ia sair da sala e ele falava o seguinte: anota para mim quem está conversando. Né? Anota para mim quem está conversando. Geralmente, o Grêmio não existia. O centro cívico era uma linha auxiliar, né? Da gestão, da direção da escola, do corpo docente. Quando vem a legislação, justamente é para romper com essa ideia de que o Grêmio não poderia ter autonomia. Então, a palavra central para nós aqui é essa: autonomia. Os estudantes têm autonomia. Tem uma segunda legislação, uma legislação de São Paulo sobre isso, que é de janeiro de 2015, que é do governo Alckmin. Essa legislação de São Paulo não pode se contrapor a uma legislação federal que está vigendo. Então, a legislação de São Paulo vai reforçar a importância do Grêmio, vai reforçar o caráter de autonomia dos grêmios, né? Vai dizer: os estudantes em assembleia podem constituir, né, as suas, digamos assim, o seu estatuto, as suas normas, o seu jeito de funcionar, podem estabelecer o processo para a formação das chapas que vão disputar o Grêmio e assim por diante. Aqui. César, professor. Você está bem? Posso adiantar? Opa! Bom dia, gente. Bom dia. Tá bom? Prazer revê-lo. Gente, qual o cuidado que a gente tem que ter aqui sobre essa questão, então, do Grêmio? Primeiro é essa coisa: o Grêmio é uma entidade de representação dos estudantes. Não é uma entidade de auxílio à gestão de escola, de apoio aos professores, nada disso. Esse caráter de Grêmio, para ficar organizando festa junina, esse caráter de Grêmio para ficar ajudando em tarefas da escola, não é o que está estabelecido na legislação. Okay? O Grêmio, na prática, digamos assim, como uma entidade dos estudantes, é para representar os interesses dos estudantes. E se os interesses dos estudantes se contraporem aos nossos, é para brigar conosco. É esse o pensamento que tem aqui. Eles têm uma entidade autônoma, por isso que chama Grêmio Livre, de representação deles, para encaminhar o quê? Para encaminhar as demandas dos estudantes. Vale para nós aqui uma máxima que é usada muito, mas muito, né, com os pequenos, né, o que a gente chama da educação infantil. Nós temos que romper com a lógica adultocêntrica, com o chamado adultocentrismo, que parte do princípio de que nós sabemos o que é certo e ponto final.
Sabe? Eu sei o que é certo. E ponto. Então, o que está do outro lado, ele apenas está ali para ouvir o que eu tenho a dizer. Então, a gente tem que romper com essa lógica. Que é a mesma lógica depois que a gente vai falar. Eu vou tratar disso aqui, da descolonização do currículo, da visão eurocêntrica, do etnocentrismo. O adultocentrismo também pensa assim, bem, os pequenos não têm ainda convicção, vontade, pensamento crítico, não têm condições de definir o que é certo e o que é errado, então eu vou definir. Só que aí eu vou constituindo ele com os valores que eu acho que são corretos. E muitas vezes não são os valores, digamos, das pedagogias, mas das minhas convicções. Não são os valores, por exemplo, da ciência. Não são os valores, né, digamos, daquilo que foi constituído historicamente pela humanidade. Então, dito isso, uma outra coisa importante. Como que entram os professores, o corpo docente, nessa relação com os estudantes, com os grêmios? Você pode, então a gente não pode fazer nada? Podemos. Podemos. Nós podemos ser parceiros. Nós podemos pegar um tema que trata do grêmio estudantil e trazê-lo para o currículo escolar, para falar da história do movimento estudantil, para falar da importância da organização dos estudantes. Nós podemos interferir na organização dos estudantes? Não. Nós podemos determinar o que eles vão fazer? Não. E, gente, fiquem muito felizes ainda se o Grêmio brigar com a gente. Porque é sinal de que eles estão funcionando, não estão virando linha auxiliar da gestão da escola. A legislação prevê isso. A legislação federal e a estadual que complementa a federal. A estadual só está dizendo como que é para organizar. Os estudantes têm autonomia, têm garantia de matrícula, garantia de rematrícula, têm liberdade para constituírem as chapas, podem organizar a assembleia, compete à gestão da escola garantir a estrutura que os meninos e meninas precisam para o funcionamento do Grêmio. E nós somos parceiros. Nós podemos colaborar. Nós só não podemos interferir na organização do Grêmio. Ok? Tranquilo isso, gente? É uma coisa bem básica. Isso aqui, eu penso que, assim, tem coisas que eles colocam na bibliografia por força, digamos assim, não legal, mas por questões, assim, de contemplarem, né, uma bibliografia mais ampla. É muito improvável que tenha alguma questão dessa no concurso sobre Grêmio. Mas se tiver, nós já estamos, então, sabendo, são duas legislações que garantem a autonomia dos estudantes para a sua organização. Uma legislação federal e uma estadual, lembrando sempre, há uma hierarquia nas legislações. Uma legislação estadual não poderia se contrapor a uma federal. Então as duas vigendo aí. Uma do Sarney, da época do Sarney, a outra da época do Alckmin, quando ele foi governador de São Paulo pela 4ª vez. Foi eleito lá e ficou de 2015 até 2018. Tudo bem aí? Isso aqui é muito sossegado, muito E tranquilo. hoje o estudante não luta, né? Com nada, né? Se acomoda tudo, aceita tudo. Lá eu fico revoltado. Mas tá fácil. Faz o papel do diretor. Muitas vezes. É que isso, agora falando como que funciona na escola, só um parênteses. Na maioria das escolas, os grêmios estão funcionando
como um auxiliar da gestão da escola. Há um aparelhamento, digamos assim, como a gente diz. E se nascer do Grêmio vem a contrapor o modo que os professores ensinavam nessa época, mas eles tinham uma base de ditadura, que é para poder manter a educação interior, por isso que foi criado o Grêmio em si? Não, não, é o oposto. Quando vem a legislação de 85, ela surge por força dos movimentos, contrapondo a ditadura. Contrapondo. Então, rompendo com a lógica do centro cívico. Então, constituindo grêmios livres e autônomos para que os estudantes possam se organizar. Então, é para romper com essa ideia. Tá? Gente, então vamos seguir. Tem uma outra legislação agora também bastante tranquila, né? Importante falar dela também, vai no mesmo contexto aí dos grêmios, que é do Conselho de Escola. Tá? Conselho de Escola, volto a dizer, então, todo mundo lá dentro da escola, todo mundo mais ou menos tem a noção do que é o Conselho de Escola, ou do que deveria ser. Mas vejam, tem um artigo que sai numa revista, né, que é lá de 2004. Então, lembrando, 2004 é o primeiro governo Lula. Primeiro governo Lula. 2004. E o MEC, ele editou várias revistas que tratavam de temas, né? Então falava de currículo, falava de avaliação, falava de gestão, falava de formação, e tem um artigo sobre o Conselho de Escola. Então vamos lá. Primeiro debate. Gente, há uma necessidade para nós educadores e educadoras de compreender que é necessário a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos desigual. Então, quando a gente pega boa parte da bibliografia do concurso, e essa sobre Conselho de Escola, a gente começa com uma leitura, uma defesa que é a seguinte: olha, não há condições da manutenção dessa desigualdade que existe na sociedade. O Brasil, em particular, é um dos países mais desiguais do mundo. Há muita concentração de riqueza aqui, muita concentração de renda, concentração de terra. Consequentemente, a gente tem um dos índices de desenvolvimento humano mais desiguais do mundo. Então, é importante que nós assumamos essa defesa de constituição, de construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade menos desigual. Isso passa por um monte de situações. Mas no caso desse texto que vai falar do Conselho de Escola. Então volto aqui para falar novamente desse momento político que a gente vem vivendo. A gente passa por uma transição, saindo de uma ditadura militar civil, vindo para um período de constituição democrática, né, de democracia, mas há uma transição. Nesse momento, né, ali não passa a emenda Dante de Oliveira em 84, a gente teve eleição indireta, mas quando a gente teve essa mesma eleição direta, a gente vai ter eleição direta para constituintes. Então a gente teve eleição para deputados e senadores constituintes. E esses deputados e senadores, nesses anos 80, foram os que elaboraram a nossa atual Constituição. A nossa atual Constituição é chamada de Constituição Cidadã. Foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, em 88, outubro, a gente tem essa Constituição. Gente, que é a Constituição, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, o SUS.
um dos mais importantes sistemas de saúde gratuitos do mundo, né? É a constituição desse modelo de previdência que já mexeram demais nele, tudo bem? Mas que vem de lá. A Constituição garante um monte de liberdades democráticas, um monte de avanços importantes. E foi a Constituição de 88. Pois bem, no documento que trata do conceito de escola, há um debate de fundo, que é o que a gente vai mais precisar saber dele, que é o seguinte. Gente, nós estamos, então, nesse processo de construção da democracia, mas qual democracia, qual modelo de democracia nós desejamos, nós pretendemos, nós queremos? Uma democracia representativa, onde a gente elege aqueles que nos representam e temos pouquíssimos mecanismos de controle sobre eles, ou uma democracia participativa, onde o conjunto de cidadãs e cidadãos possam, né, acompanhar mais de perto todas as instituições. Isso para o Congresso Nacional, isso em relação ao Poder Executivo, isso em relação à escola, ao posto de saúde, isso em relação ao conselho gestor, por exemplo, de merenda, isso do modo geral. O texto chama a atenção porque ele vai dizer o seguinte, gente, do modo geral, nós temos muito pouco de democracia participativa, onde a pessoa, o indivíduo, esteja mais presente no centro das decisões, sejam decisões locais ou decisões mais gerais. Então ele vai dizer, é muito pouco eleger quem me representa. Além de eleger quem me representa, seria muito importante eu poder acompanhar, estar junto, participar, não deixar aquele que foi eleito ou aquela que foi eleita sem estar sendo cobrado permanentemente. Porque daí a gente acabou criando situações que é o seguinte, a pessoa foi eleita, acabou o meu compromisso, eu elegi. E daí o texto vai avançar e vai dizer o seguinte, olha, o conselho de escola é uma grande experiência de democracia participativa. Eles começam um texto citando Paulo Freire, e o Paulo Freire vai dizer o seguinte, o que é a escola? Hoje, se a gente for, digamos, atualizar aí essa introdução do Paulo Freire, a gente vai chamar a escola desse grande território composto por uma série de equipamentos. A gente não concebe mais a escola apenas como essa construção nesse pedaço de terra. A gente começa a chamar a escola de um território educativo, um território do saber, um território do conhecimento, que está relacionada, junto com outros aparelhos, com os outros instrumentos, com outros espaços do poder público. Então a gente tem o posto de saúde, o hospital, a associação de moradores, o parque, o conselho tutelar, a gente tem a delegacia de polícia, a gente tem um conjunto de poderes, né, conjunto de instituições que estão permeadas com esse território que é a escola.
Então, o conselho de escola, ele tem a oportunidade de ser um conselho de representação amplo desse território. Não é aquele agrupamento escolhido a dedo, né? Olha, você... Não é isso, a concepção do conselho. A mãe nem vai. A concepção do conselho é a concepção de uma ideia de democratização. E de democratização participativa, onde eu trago para um amplo debate sobre a escola todo o seu entorno. Eu trago toda a minha comunidade, todo esse território. Não está estabelecido, para ser do conselho tem que trabalhar na escola. Aí vem a ata para assinar, bonitinha, minha mãe nem participou, a ata todo mundo que a pessoa assinou, linda, maravilhosa. Não está estabelecido que eu tenho que ter filho ou filha matriculado. Eu posso ser o cidadão participativo do bairro. Posso estar vinculado à associação de... Eu posso só querer saber como está sendo gasto as verbas. É um direito que eu possuo. Então, o conselho, na concepção defendida, é de um modelo de democracia participativa. E daí, vai ficar a seguinte lição. Ora, se a escola que está formando sujeitos para atuarem na sociedade é um exemplo de democracia participativa, eu vou começar a formar cidadãs e cidadãos que vão exercer a democracia participativa fora da escola. Então é a escola formando para o meio, para a sociedade. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, esse estudante que vem de uma escola com democracia participativa, ele vai exigir uma sociedade com democracia participativa. É a escola formando para o seu meio. É a escola formando para a sua sociedade. Paulo Freire, ele não dizia que a escola transformava o mundo ou que a educação transformava o mundo. Ele sempre disse o seguinte: a escola e a educação mudam pessoas que vão mudar o mundo. Correto? Então, esse modelo de conselho é essa proposta: democracia participativa e um grande laboratório de formação para a sociedade. Óbvio, né, gente? Tem a parte legal, isso aqui a gente não vai esquecer nunca. Tem as pessoas que serão eleitas para o conselho. Então, quem é eleito vai ser aquele que tem direito ao voto. E quem não foi eleito tem direito a participar. Pode vir opinar, pode ter direito à voz, pode apresentar propostas, não pode votar. Não, quem não foi eleito não pode votar, mas pode participar. Vota quem foi eleito. A eleição se dá entre os pares. Lembra? O corpo docente vota nos seus representantes, a comunidade vota nos seus representantes, os estudantes votam nos seus representantes, a administração da escola, a gestão vota nos seus representantes e compõe o conselho. O conselho, ele tem um mandato, tem um mandato de 1 ano. Muito bom. Então o conselho vai funcionar por esse mandato de 1 ano. Nesse 1 ano, vão ter as reuniões que têm que ser previstas em calendário, que são as chamadas reuniões ordinárias. São 11 reuniões por ano. E tantas
apenas reuniões extraordinárias se fizerem necessárias. Tem as 11 reuniões lá que constam em calendário, que são obrigatórias, e pode ter mais 5, 8, 10, 15, 20 reuniões extraordinárias. Vai depender muito das necessidades. E o que o Conselho debate? O que o Conselho elabora? O que o Conselho discute? Basicamente tudo. Gente, o Conselho tem que aprovar, por exemplo, o calendário escolar. O Conselho tem que aprovar a utilização das verbas da escola. Como que vão ser gastos os recursos. Por exemplo, chegou a verba do PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, que veio do governo federal. Quem decide como que a verba vai ser gasta? É o Conselho de Escola. O Conselho de Escola vai aprovar o Projeto Político Pedagógico, PPP. O Conselho de Escola vai aprovar a organização da escola, os turnos, contraturnos, horário de funcionamento. O Conselho de Escola vai discutir as questões de disciplina e indisciplina. O Conselho de Escola tem condições, por exemplo, de intervir, inclusive, com a escola de forma organizada, nesse território. Precisamos ter uma reunião com o Conselho Tutelar. Uma coisa sai lá a diretora, o diretor da escola, vai lá no conselho. Outra coisa, o conselho da escola, de repente, aprovar uma reunião com o Conselho Tutelar para discutir questões pertinentes à escola. Então, gente, o conselho, ele é quem organiza a escola. Aí o diretor rouba a merenda escolar, que tem muitos casos que eu só ouvi, né? Muito, o diretor roubando a merenda escolar. Mas aí a gente, para o concurso, a gente vai... O diretor roubando a merenda. Vai vir com a proposta, então, do conselho. Então, gente, esse texto, recapitulando, ele vai, primeiro, fazer um paralelo entre a democracia representativa e participativa. Vai chamar a atenção para dizer o seguinte: a democracia participativa, ela é aquela que possibilita que a sociedade civil, de uma forma melhor, possa acompanhar as decisões das instituições, do Congresso, do Executivo, do Legislativo, das instituições do entorno da escola. E a escola, com conselhos participativos, se transformam num modelo de formação dessas gerações que vão sair da escola com esta concepção, com essa ideia de democracia participativa. Lembrando que isso é uma arma eficaz para que a gente possa combater as injustiças, as desigualdades, que a gente possa ter uma promoção de mais justiça social. Porque uma coisa, imaginemos nós, você ter lá o Congresso Nacional votando ao bel prazer o que eles bem entendem. Outra coisa é ter a sociedade organizada cobrando do Congresso Nacional o compromisso de votar temas, de votar questões que venham ao encontro dos anseios dos trabalhadores, da população mais carente, dos estudantes, das donas de casa e assim por diante. Então é um modelo que garante mais justiça social. Então vejam, a gente muitas vezes está falando em conselho de escola e imagina que é só um grupo de meia dúzia de pessoas que vai sentar para assinar papel e cumprir burocracia. E não enxerga, a complexidade desse tema. O
o quanto ele é importante para a sociedade. Então, um vem ao encontro do outro. Eu falei do Grêmio, da autonomia do Grêmio, e comentando sobre essa questão do conselho de escola. Por isso que eu fiz um parênteses aqui para dizer o seguinte: muitas vezes a forma, né, de funcionamento da nossa escola, ela mais nos atrapalha do que nos ajuda no concurso. Mais atrapalha do que ajuda. Porque a escola, ela foi se adaptando à sua realidade local, né? É a escola com falta de equipamentos, com menos funcionários do que o ideal, é a escola que você chega 15 para 7 da manhã, tem 12 salas de aula e não tem professores suficientes para as 12 salas, né? Porque a gente não teve professores substitutos em números adequados. Enfim, é a nossa realidade, né? Mas, por isso que eu digo, como essa escola vai se constituindo muitas vezes com as suas particularidades, quando a gente vem estudar para o concurso, a gente tem que esquecer essa escola. A gente vai se apegar ao quê? Aquilo que é o legal. Sobre isso, recapitular talvez uma coisa que vocês já tenham visto aqui em outras aulas. Na Constituição, e nós somos servidores públicos, né? A gente nunca pode esquecer isso. A gente é servidor público, então a gente tem prerrogativas e também a gente tem obrigações muito sérias em relação à nossa função, ao espaço que a gente atua, às nossas obrigações. Então, na Constituição, há, né, previsto aquilo que são obrigações nossas, aquilo que são questões que a gente não pode deixar de observar. Então, a nossa conduta enquanto servidor público, ela tem que seguir, por exemplo, as questões da legalidade. Então, nós não podemos fazer nada no serviço público que não seja legal. Tudo aquilo que a gente for fazer. Por exemplo, nós podemos dar transferência compulsória para algum estudante? Não. Não existe isso, né? Isso seria uma ilegalidade. Nós podemos cobrar algum tipo de taxa em escola pública? Absolutamente não. Ah, mas 20 centavos para o aluno pagar a xerox que eu vou usar para fazer a avaliação. Não pode. Nada, absolutamente nada. Pode ter comércio dentro da escola? Pode vender bijuteria, produto da Avon, pode vender bolo, salgadinho. Que mais queremos falar? Opa, né? Por isso o cuidado entre o que a gente está no dia a dia e o concurso. Não pode ter nada, não pode ter cobrança de passeio, não pode ter empresa de formatura, não pode ter empresa de tecnologia vendendo curso de informática, não pode ter nenhum tipo de cobrança. A gente não pode cobrar nem o uso do uniforme como critério para impedir que o estudante entre na escola. Eu posso dizer o seguinte, gente, eu posso vir aqui cobrar eles, dizer, vocês têm que usar, vocês são... Mas eu não posso impedir o aluno de entrar na escola. Ah, ele não está usando o uniforme. É um direito dele. A educação está estabelecido constitucionalmente. Então, essa questão... A cantina se enquadra na onde? Não, a cantina na escola do Estado, a cantina é uma concessão.
Oi? Uma legislação específica para a cantina, enfim. Não necessariamente. É uma concessão que é feita quando vaga, por exemplo, quando tem uma cantina aberta, é feita uma licitação, são apresentadas propostas. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo não existe. Então, por exemplo, a Prefeitura não tem cantina, tem nas escolas do Estado. Há, por exemplo, debates sobre o que a cantina poderia ou não poderia, digamos, comercializar, que vai ao encontro agora desse debate de determinados tipos de alimentos, ultraprocessados ou coisa desse tipo. Mas a cantina, ela paga uma taxa, né, para a concessão que ela recebeu, e não tem hoje uma legislação tão específica em relação à cantina. Até ela vai, por exemplo, obviamente não tem a liberdade total para comercializar o que ela bem entende, mas aquilo que está dentro dos padrões. Não entra na categoria de vendas também? Mas a cantina não é mantida por servidor público. Lembrando que o servidor público não pode prestar serviço para o Estado, como, digamos, pessoa jurídica. Você não pode ter uma empresa enquanto servidor público e trabalhar para o Estado. Você não pode entrar numa concorrência como servidor público. Você não pode nem ter, digamos, nenhum contrato. Se, por exemplo, tem alguém da tua família que trabalha numa escola, com aquela escola, mesmo você não sendo servidor. E a cantina na minha escola cobrava até o café do professor. Nós pagávamos o café. Vou te dizer, a cantina é um serviço dentro da escola. O estudante está comprando de um terceiro, digamos assim. Então, Para nós, agora, não há possibilidade de nenhuma taxa dentro da escola. A escola é totalmente pública. O professor, então, não pode ser dono da cantina. Um professor? Não. Mas não é. Não é. Se você for ver legalmente, não é. Entendeu? Além da legalidade, a questão da impessoalidade. Então não podemos ter nenhum tipo de tratamento que favoreça alguém em detrimento de outro alguém na mesma condição, na mesma situação. Então eu vou ter que tratar as coisas dentro do critério da impessoalidade. Eu não posso favorecer um e no mesmo critério não ter o mesmo comportamento com o outro. Moralidade. Aqui é qualquer tema que, por exemplo, infrinja uma legislação ou temas, digamos, que comprometam a visão enquanto servidor público, o servidor pode responder no processo administrativo. É muito comum, mas é muito comum, por exemplo, na relação com os estudantes, a gente se envolver em situações, são situações muito tênues, né? Às vezes, de você hoje pôr a mão no estudante, de você ter uma rede social em que está algum estudante, ou de você, inclusive, ser acusado de má conduta na prestação de contas ou na utilização de recursos. O servidor público, a questão da moralidade serve para todos os aspectos, né? Tem que ter uma conduta ilibada. Né? Publicidade. Todos os aspectos do serviço público têm que ser público. Então, prestação de contas. O ideal seria que a prestação de contas saísse no jornal do bairro, né? Sabe? Prestação de contas, está aqui. Entrou tanto, foi gasto tanto, foi usado dessa forma, foi decidido em tal local, nós temos tais recursos. Funcionamento da escola. A escola funciona nesses horários, os professores das turmas são esses, tal, a estrutura que a escola possui é aquela, a secretaria está aberta do primeiro ao último horário, tudo. A publicidade, o que a escola faz, não pode ser segredo. Né?
O serviço público ele tem que funcionar com publicidade, tem que ser publicizado aquilo que é feito. Que tipo de serviço, quem são os servidores e assim por diante. E eficiência. A gente trabalha com dinheiro público, então tem que ter eficiência. Professor, esse negócio que o conselho discute e aprova, né? E os calendários, as verbas da escola, a APM entra onde? A APM, ela é, no caso, uma instância executiva. Então, a APM, ela tem lá o presidente, a APM tem o secretário, a APM vai ter os membros que a compõem legalmente. Então, por exemplo, a escola não recebe recursos. A escola não recebe nenhum recurso. Quem recebe recurso? A Associação de Pais e Mestres, que é uma instituição jurídica. Então, a APM tem um CNPJ, tá? E ela recebe as verbas. Então, a verba que vem, por exemplo, falei do PDDE, é depositada na APM da escola. A APM, por sua vez, faz serviços, as compras, né? Usa essa verba para custeio e manutenção e faz a doação para a escola. Então a escola não A recebe. cantina pode doar alguma coisa A cantina pode doar para a APM. para a APM? Qualquer pessoa, eu posso doar para a APM, mas se eu quiser, uma empresa pode doar, qualquer pessoa pode doar, porque a APM é uma instituição jurídica. E depois a APM vai prestar todas as contas. No entanto, eu disse, a APM não é ela que decide como vai usar a verba. Quem decide é o Conselho de Escola. É o conselho. Conselho de Ela Escola. existe, mas o conselho que decide. O Conselho que decide, não é a APM. A APM é executiva. Executivo. Executiva. Então, gente, sobre o Conselho, não tem também grandes segredos, mas é um debate de concepção. Que tipo de democracia? Democracia representativa, democracia participativa. Daí, tem estabelecido alguma pausa, alguma coisa? Não, vai direto. Não, por mim não. E depois vou falar do próximo e depois a gente para para o último, mas não preciso não. Aqui esse tema agora é um tema que vai... São 10 e 15, quando for umas 11 horas a gente dá uma pausinha rápida, mas é pouca coisa. A gente vai falar então sobre direitos humanos. Aí já é um debate mais... tem um debate mais teórico colocado aí. Tem dois textos sobre direitos humanos. Tem um artigo da professora Vera Candalto e tem uma diretriz curricular. Professor, se começar a organização, Lógico. ponto na anterior, todas as verbas que chegam no colégio, ele vem via APM. Vem para a APM. A APM não tem autonomia para determinar onde vai gastar a verba, mas todas as verbas passam por dentro da APM e depois ela é distribuída nas necessidades do colégio. E essa é a dinâmica. A APM tem as contas, a APM, digamos assim, é uma pessoa jurídica, então elas têm as contas que ela administra. Então, por exemplo, a verba que vem do PDDE é uma verba do governo federal. Então, o governo federal vai depositar na conta da APM. Então, a APM tem escola que tem 4 contas, 5 contas, 8 contas, depende do coisa. Porque cada verba que chega, já chega lá como que ela pode ser utilizada. Então, por exemplo, tem verba de acessibilidade. Essa verba de acessibilidade geralmente já vem mais ou menos definida como que você vai poder gastar. Então, a verba que você vai poder fazer uma rampa, colocar um piso tátil, colocar uma proteção no banheiro, coisa desse tipo, ou gastar com material pedagógico para os estudantes com deficiência. Essa verba, então, cai na conta da APM
Vai constar lá na conta da APM. Como a APM é executiva, de acordo com a decisão do conselho, ela vai fazer os pagamentos e vai prestar contas. A APM não decide. Mas ela vai chegar onde como pegar a verba. Totalmente. Prestação de contas. Ela vai ter que fazer, por exemplo, olha, decidimos que vamos pintar a escola. Quero 3 orçamentos. Vai pegar os orçamentos, no mínimo 3 orçamentos, podem ser mais. De acordo com os orçamentos, aquilo que for ter menos custos e ter a qualidade necessária, ela vai executar o serviço. Executou, confere se está tudo em ordem, se a empresa que está prestando o serviço é idônea, se ela tem na Receita Federal legalidade para prestar aquele serviço, junta as notas e guarda para a contabilidade fazer a prestação de contas. Finalizado o período para a prestação de contas, essa prestação de contas vai para dentro do sistema, é tudo encaminhado e é publicizado, porque volta para a APM ou para o conselho, vai ser lavrado em livro, tem a síntese, né, daquele período do que foi gasto e é feita a prestação de contas. Tá? É toda a parte contábil, digamos assim. Por exemplo, construir um elevador, um deficiente nas escolas. Então, depende se chegar verba para essa finalidade. Porque a acessibilidade, dependendo da quantidade de verba que chega, a destinação. Porque, por exemplo, tem verba que chega, que é verba para compra para formação de professores. Se a verba é para formação de professores, ela não pode ser gasta para outra finalidade. Lembrando, qualquer verba gasta de forma irregular, o presidente da APM fica responsável por devolver tudo para os cofres públicos. Tudo? Tudo que foi gasto. Por exemplo, eu fui lá e comprei, vou dar um exemplo, eu comprei uma impressora colorida e gastei 20 mil reais na impressora. Se aquilo foi feito de forma irregular, eu tenho que devolver os 20 mil reais. E a impressora continua na escola. Você não pode levar e pegar. Não é sua. O seu ato foi errado. Você se responsabiliza por ele. E é por isso que o presidente sempre é o diretor? Não, não é por isso. O presidente pode ser qualquer pessoa. Não é uma lei que Não existe legislação que o presidente da APM tem que ser o diretor da escola. Por exemplo, eu estou numa escola que o presidente da APM é um professor, não é um diretor. E do conselho também? Depende, no estado é o diretor. Eu já fui presidente de APM, Só para sendo pai e finalizar, aluno. só para finalizar esse assunto, é uma coisa rápida também. Se o empresário local, já no setor, no caso setor privado, ele está construindo um condomínio, quer valorizar as escolas que estudam, ele pode fazer uma doação, vai doar direto da escola ou na APM? APM, a escola não recebe doação em dinheiro de ninguém. A escola não tem. Lembrando, Ele pode até entrar em contato com o escola não tem conta bancária, escola não tem CNPJ, escola não tem movimentação de recursos. Quem tem a APM da escola. A APM é uma instituição dentro da escola. A APM é que recebe, jurídica, é que recebe qualquer verba, qualquer doação que chegue. Então, eu dou para a APM. A APM doa para a Vou escola. perguntar mais uma coisa. Pode falar. Se por acaso o presidente da APM fosse um pai, e ele teria que devolver... Se for usado Gente, legalmente, vocês lembram que eu estou falando? A escola funciona de um jeito, muitas vezes, que a legislação não prevê. Porque tem que tomar um cuidado muito grande com recursos dentro da escola. Tem que tomar um cuidado muito grande, por isso que a gente fala. Todas as decisões que vão ser tomadas são coletivas, não são individuais. No caso, a legislação, por exemplo, prevê que a APM tem que ter formação.
Você tem que ter a constituição da APM, os membros da APM têm que ter formação. Professor, eu ouço muito falar assim, o dinheiro está parado, embargado, não vou usar a palavra. Como isso acontece e se realmente isso acontece? Acontece o seguinte, ó. Olha só. Chegou a verba, tem um período para a utilização desse recurso. Nesse período, então o que eu vou fazer? Eu vou executar, digamos, um orçamento. Esse orçamento, o que eu for executar, ele tem que ter sido aprovado. Então eu não posso fazer alguma coisa que não tenha sido aprovada. Caso eu faça alguma coisa que não tenha sido aprovada, qualquer pessoa pode denunciar. E aquilo pode ser motivo para uma sindicância, para uma auditoria, para um processo administrativo. Caso isso aconteça, pode acontecer o bloqueio das verbas da APM. Mesmo E se esse afastar- dinheiro volta. Esse dinheiro volta. Ele fica parado lá. É assim. Vamos por partes. Vamos por partes. Isso pode ficar lá, então, a verba da APM congelada, você não pode usar. Pode acontecer também de, na prestação de contas, quando for prestado contas, ter algum tipo de irregularidade. Dependendo do tipo de irregularidade, pode ser uma coisa simples. Gente, correio. Você vai no correio e coloca uma carta. Colocou uma carta registrada. Uma. Na correria você não lembrou de pegar o CNPJ do correio. Se você colocou aquilo na sua prestação de contas sendo CNPJ, a hora que bate, eles vão te devolver. Isso é uma correção boba, simples. Ah, custou R$30, eu faço uma DARF e pago R$30. A outra coisa, se for um gasto de R$50 mil. Então a verba pode ficar parada por vários motivos. Pode ficar parada porque um membro da APM desistiu, foi embora, você tem que fazer a substituição. Pode ficar parada porque teve um ingresso de diretor de escola no meio do ano letivo e aí vai mudar o presidente da APM. Tudo isso vai para cartório, tudo isso tem que ser registrado, tem que constar em ata, tem uma burocracia gigantesca. Gente, é dinheiro público, a prestação de contas desse é feito com lupa. É feito com lupa. Você, por exemplo, é um prestador de serviço que está fazendo a colocação de uma grade na escola. O prestador de serviço, ele tem registrado junto à Receita Federal autorização para fazer o serviço de serralheiro, mas ele não tem, por exemplo, registro como pintor. Ele acabou de colocar a grade e fala, pinta para mim, ele vai e pinta. Quando aparece a nota de serviço de pintura, ele não tem autorização para emitir aquela nota de serviço. Isso vai voltar. Então a prestação de contas é algo muito complexo dentro da escola. Tá? Pode sim acontecer da verba ficar parada. E pode também acontecer de alguém usar isso para não querer gastar. Que aí é outra situação. Né? É outra situação. Enfim, mas vamos avançar porque senão o nosso tempo aqui a gente fica muito preso nessa questão, que é um tema importante e bastante complexo. Mas, ó, direitos humanos. Aí agora a gente então fala, vamos pegar dois textos, né, da professora Vera, da Diretriz Nacional, se complementam. Tanto é que no texto das diretrizes, eles vão citar o próprio texto da professora Vera. A professora Vera está falando de educação, direitos humanos e multiculturalidade. Então vamos lá, ela inicia dizendo o seguinte, gente, olha só. A gente está passando por tantas mudanças, por tantas transformações, que muitos pesquisadores de diversas áreas, muitos intelectuais, muitos pensadores, colocam que talvez não sejam transformações de um tempo, mas sejam transformações do próprio tempo. Não seja um tempo com grandes transformações, mas a transformação de um tempo. Talvez daqui a algumas gerações a gente vai
vejo gerações afirmar que o que nós vivemos agora foi uma mudança de tempo mesmo. Né? Talvez a gente esteja falando de uma pós-contemporaneidade. Então não é só uma mudança, um tempo de grandes mudanças. Talvez seja só isso, está acontecendo grandes mudanças. Mas talvez seja a mudança no próprio tempo. De um novo momento, de um novo período histórico, digamos assim. E essas grandes transformações têm no centro dela o debate sobre direitos humanos. Gente, não é um debate qualquer. Isso envolve direitos políticos, envolve direitos civis, envolve direitos econômicos, sociais, envolve questões culturais, envolve uma complexidade, um conjunto de coisas muito grande. Então, olha só, falar em direitos humanos hoje a gente está falando, vamos lá, em direito à dignidade humana. Isso é já o início da Declaração dos Direitos Humanos. Dignidade humana. Então a gente está falando em meio ambiente, saúde, trabalho, garantia de vida, preservação da vida, transporte com qualidade. A gente está falando em, por exemplo, a gente viver num lugar adequado, o direito à moradia. A gente está falando em salário justo. A gente está falando em combate a qualquer tipo de opressão. A gente está falando nos direitos políticos que as pessoas têm que ter. A gente está falando na liberdade de expressão, no direito de ir e vir. Então, tudo que se relaciona à dignidade humana, à vida com plenitude, a gente vai colocar sob o guarda-chuva do chamado direitos humanos. Então, eu concebi a vida. Eu estou falando de vida com dignidade. O que é essa vida com dignidade? Tudo. É desde eu ter um local para viver, viver adequadamente, ter garantia à felicidade, ter comida na mesa, ter o direito a me expressar, a estudar, a sair, a voltar, a ter segurança. Tudo. Hoje, por exemplo, nós vivemos talvez um dos flagelos mais difíceis da nossa geração, aqui na cidade de São Paulo. Não precisamos ir longe, mas o que a gente vai assistir se a gente der uma volta pelo centro da cidade de São Paulo? Cracolândia. Gente, a Cracolândia é mais um aspecto. Mas o que a gente está assistindo ali? Morador de rua, né? Famílias. A gente está vendo em todos os campos uma quantidade gigantesca de pessoas vivendo nas ruas. Como dizem hoje, pessoas em situação de rua. São famílias inteiras. Uma das reportagens que eu vi outro dia deram destaque para uma situação que assim, você vê lonas, barracas, puxados, tudo que é coisa, mas já vários deles com brinquedos. Eu vi ali sabe o que era? Meu ônibusinho ali, não tem a ponte? Aí o fulano pegou da reciclagem, colocou no sofá, colocou uma cama assim, aí tirou uns brinquedos assim, até parece que foi o mesmo que eu parava pra ver. E um monte de coisa, e a mulher varrendo aquele pedaço ali todinho. Aí a gente começa a ver, mas tem uma coisa. Como nós não temos na nossa formação, mais, eu não digo individual, mais geral,
o tema dos direitos humanos como um tema central, a gente começa a praticar a política da invisibilidade. A gente começa a não ver. É a sociedade invisível, né? São pessoas invisíveis. A gente começa a não ver. Mas essa política da invisibilidade, ela não acontece só nesse espaço. Ela também acontece em outros. Ela acontece dentro da escola. E ela acontece dentro da sala de aula. A política da invisibilidade. Então a gente tem uma questão, que é um verdadeiro flagelo humano. Você tem mais de 50 mil pessoas na cidade de São Paulo, vivendo literalmente nas ruas. E que são pessoas que a gente passa, veja, a gente já começa a invisibilizar, mas que essa política da invisibilidade, ela também tem outras dimensões. Então, o tema dos direitos humanos é destacado como um tema central, dos mais importantes da história atual da humanidade. Por quê? Porque ele vai abrir os olhos para aquela movimentação gigantesca de pessoas do continente americano, dentro do continente americano, caminhando como se fosse encontrar um paraíso, né? Lá na fronteira, atravessando a fronteira dos Estados Unidos. A gente vê aquela quantidade gigantesca de embarcações de tudo que é jeito, tudo que é tipo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo, trazendo gente do continente africano, de outras partes, para tentar chegar no continente europeu. A gente viu, alguns anos atrás, aquelas movimentações que falavam assim, gente, mas é um mundo de gente caminhando e os países criando mais obstáculos, né? Colocando exércitos, cercas elétricas, arames e coisas desse tipo, que pareciam as imagens dos campos de concentração da Segunda Guerra. A gente começa a ver, por exemplo, os refugiados que estão chegando no aeroporto de Guarulhos todos os dias afegãos, lá em condições subhumanas, né? Vivendo ali e tal. Aí a gente assiste a televisão, se indigna. E não faz nada. Ele só olha. Nós não temos, gente, não vamos, digamos assim, aflorar o nosso lado judaico-cristão. Não é isso. Não vamos nos martirizar individualmente, mas coletivamente, esse tema dos direitos humanos, ele é um tema, ele foi subtratado, ele foi ignorado, ele não veio para o centro do debate em muitas situações. Então, quando trata de questões mais distantes, a gente fala, nossa, olha, nossa, Venezuela, Maduro está cometendo crimes lá por causa da eleição, olha, lá na África e tal. Mas a gente desce do metrô da Sé e parece que caminha até a Praça da República sem ter enxergado nada. Então, esse é o primeiro pontapé para esse debate. É um tema central para o mundo contemporâneo, um dos grandes desafios da contemporaneidade, dos nossos tempos, porque trata de uma questão que fere o princípio número 1 da declaração, que é a dignidade humana. Essa é a primeira questão abordada aqui. Então, quando a gente falar em direitos humanos, a gente tem que romper definitivamente com a ideia de que direitos humanos é coisa de bandido. Quando a gente pega todos os documentos que tratam do tema de direitos humanos, a gente vai ver que isso essencialmente está indo ao encontro do quê? Da vida com dignidade. Não tem nada a ver com questões que envolvam proteção ao bandido. Isso é um debate da ultradireita, né, que tenta fazer para deixar a gente mais distante ainda da importância e da necessidade dessa questão e desse tema dos direitos humanos. Pois bem, na eleição, só para dar um exemplo,
no período da eleição, a gente teve um debate, uma fake news que foi muito divulgada, que falava do Bolsa Bandido. Cara, isso entrou naqueles grupos de família que foi um caos, né? Aqueles grupos de WhatsApp que eu falava, nossa, mas foi assim, um rastro de povo. Ah, Bolsa Bandido e tal. Porque eles estavam falando do auxílio reclusão. Aí o auxílio reclusão virou Bolsa Bandido. Né? Não sei o que, Bolsa Bandido e tal. Beleza. Aí você vai ver, mas peraí, por que se trata esse chamado auxílio reclusão, esse Bolsa Bandido que estavam dizendo? Essa fake news. Ora, o personagem X ou Y foi preso. Pode ter sido preso desde um crime hediondo até ter sido preso por reconhecimento de uma foto 3x4, que é uma coisa louca, né? O cara tem uma foto 3x4 quando ele tinha 12 anos, aí quando ele tem 30, ele foi reconhecido por uma vítima, né? Foi preso. Ou aquelas duas turistas brasileiras que tiveram aquelas bagagens lá, né? Trocadas, né? Mas colocaram um aditivo na bagagem dela. Você pode ser preso. Você não está livre de repente, parar no sistema prisional. E mesmo quem, de repente, tenha cometido um crime, de fato, e está justamente preso. Mas a pessoa pode ter contribuído pelo mínimo 24 meses com a Previdência e tem filhos em idade, são menores de idade, para receber o auxílio. Então o auxílio, primeiro, não vai para quem estava preso. Segundo, vai para crianças menores que dependiam dele. E é um auxílio reclusão para garantia do sustento daqueles que dependiam de quem foi preso e que contribuía com a Previdência. Não é para todo mundo. Então, como essa fake news ganhou uma importância gigante, contaminava todo o debate. Olha, tá vendo? Cadê as entidades dos direitos humanos para falar alguma coisa? E como nós temos uma formação muito precária no termo de direitos humanos, no modo geral, a gente teve dificuldade de fazer com que a sociedade compreendesse isso. Porque muitas vezes a gente faz um discurso que é o seguinte, gente, é fundamental e importante que os policiais na escola lá, de formação de policiais, tenham aula sobre direitos humanos. Mas e nós? Nós também precisamos. Nós também precisamos constituir esse tema como um tema fundamental. Então, o primeiro debate de fundo que está posto é esse. Esse tema tem que ser um tema super importante. Me permite fazer uma analogia? Lógico. Nós aqui, né, no SUS, posto de saúde, você vai lá, você muitas vezes não tem nem informação. Aqui, lá do nosso. Já tive a oportunidade de ir ali no Belém, não é tão longe. E o posto de saúde, ele tem uma outra conduta para te passar, porque a pessoa que ali está do outro lado, cliente, né, paciente, sabe de todos os seus direitos. Então você sai de lá com a informação, com data, com tudo bonitinho. Aqui, né, eu falo aqui porque você precisa brigar e muitas vezes você sai errado, que nem é quando você briga, você sabe como brigar, né? Perde sua razão total e não consegue fazer o que é do seu direito. Por quê? Eu atribuo a isso por falta de conhecimento dos nossos direitos humanos, que é o que você disse. Com certeza, com certeza. Eles chegam com a resolução, eles chegam com a lei, eles falam mesmo. É um direito. Aqui a gente não consegue. E Mas são distantes. não! Por exemplo, eu trabalhei com uma professora no ano passado, que era uma professora da sala de recursos na prefeitura, e ela foi trabalhar no Ipiranga, na DRE Ipiranga. Também numa sala de recursos. Só que não fala, é outra coisa.
Ela falou, é assim, tinha alunos, não tem alunos, né, com deficiência, que iam para a escola com motorista particular. Por quê? Ela falava um monte de prédios luxuosos, um monte de coisa, mas o pessoal faz valer os direitos. Se pegar cirurgias de alta complexidade do SUS, a maioria delas é feita por quem tem mais grana do que a gente. Porque tem mais grana do que a gente. Mas seguinte, daí, entrando já no debate sobre direitos humanos, a gente tem um documento fundamental sobre isso, que é a Declaração dos Direitos Humanos da ONU. Né? A gente vai lembrar que a ONU é criada, né, no pós-guerra, termina a Segunda Guerra Mundial, aquela catástrofe humana. Uma necessidade aqui de falar sobre a guerra, mas falar sobre a ONU. Então a ONU ela é fundada ali em 1945 para substituir a antiga Liga das Nações, e na sequência vem a Declaração dos Direitos Humanos. Aí a professora Vera vai citar o professor Boaventura, que nosso colega comentou aqui no começo, né? O professor Boaventura, português da Universidade de Coimbra, ele vai chamar a atenção para um debate importante, que ele vai dizer o seguinte, mas peraí, Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pelo conjunto de potências da Europa, definindo o que é universal. Lembrando que essas mesmas potências europeias são aquelas que pilharam o continente africano, pilharam o continente asiático, são aquelas do chamado neocolonialismo, são aquelas que defenderam que os povos, né, da África eram selvagens, né, que não possuíam cultura. Então ele vai dizer, mas peraí, quem está definindo que são universais? Quem define que é universal nessa complexidade que existe em todo o mundo? Então, vejam só, nós temos povos, raças, diferentes culturas, etnias, nós temos todo um conjunto, né, de situações diferentes. Como que eu posso dizer que há uma declaração universal? Ele vai dizer, isso é o que a gente então vai falar do eurocentrismo. Essa declaração universal é eurocêntrica. Ela vem a partir do continente europeu e se impõe para o resto do mundo. É uma declaração universal que não leva em consideração as diferenças. Então ele vai desenvolver um conceito que ele vai falar: só é possível tratar o tema de direitos humanos com igualdade a partir do momento do reconhecimento das diferenças, da multiculturalidade. O tema apresentado pela professora Vera. A multiculturalidade, então ela vai considerar o quê? Que existe constituído numa determinada sociedade é diferente do que existe constituído em outras sociedades. Quando eu vou tratar o tema de direitos humanos, eu tenho que partir da análise das diferenças e não tentar impor uma igualdade sem reconhecer isso. A igualdade com diferenças, as diferenças para garantir que exista de fato essa igualdade. Então, ao questionar esta chamada Declaração Universal, né, a gente também entra numa coisa que depois de ler o professor Boaventura, você fica numa situação que você fala assim, poxa, quantas vezes eu entrei em sala de aula, peguei aquela Declaração Universal e fui trabalhar com os meus estudantes dizendo, olha que maravilha, né?
E hoje a gente compreende. Porque aqui entra uma das lições mais fundamentais do Paulo Freire nesse aspecto. Porque o Paulo Freire vai dizer o seguinte: nós temos que ter um compromisso com o conhecimento que é um compromisso ético. É um compromisso de vida. O conhecimento, ele tem quem o produziu, quem o sistematizou. Então, muitas vezes o conhecimento chega para nós pronto e acabado e nós não podemos simplesmente retransmiti-los. A gente tem que pegar esse conhecimento e, como mediadores entre o objeto, que é o conhecimento, e os sujeitos, que são os nossos estudantes, como mediadores, ressignificá-los, contextualizá-los. Nós temos que fazer com que esse conhecimento não venha como uma verdade absoluta. Que é exatamente isso que o professor Boaventura nos ensina aqui. Vai dizer, olha, essa declaração universal, quem está definindo que é universal foram as potências europeias, no pós-guerra. Porque controlaram aquele mecanismo chamado mundo. E controlam, né? Até hoje um pouco partilhado com os Estados Unidos, mas controlam até hoje. Então o Paulo Freire vai dizer para nós, olha, todo conhecimento que chega para nós é tarefa nossa. Pesquisar sobre ele, debruçar sobre ele, investigar, ressignificá-lo, transformá-lo para, aí sim, ter um objeto a ser trabalhado com os nossos... Sob pena da gente chegar aqui e reproduzir apenas conhecimentos que foram produzidos por outros. É por isso que é ideológico, né? É por isso que é ideológico. Senão a educação não seria ideológica. Tem um lado que está produzindo um lado e que está dizendo para nós, vamos consumir daí. Vamos passando para frente, beleza? Beleza. 30 anos depois, você fala, nossa, a nossa escola não mudou nada, né? Continua mesmo, nossos alunos continuam os mesmos. Lembrando, os nossos alunos são a nossa extensão. Os nossos alunos são nós. Os nossos. Eles não entram na escola sabendo. Ah, eles saíram da escola sem saber nada. Ai, que vergonha, hein, gente? Que vergonha, né? Mas vamos lá. A gente vai avançando nesse tema sobre direitos humanos. E daí, olha só. Tudo que diz respeito à dignidade humana, então a gente vai tratar como sendo tema de importância dos direitos humanos. E, entre esse conjunto de temas que versam sobre a dignidade humana, há um em particular que é da nossa praia. Educação. Educação é um direito humano. Então vai acontecer o seguinte, educação é um direito humano. Então nós temos que tratar a educação como parte dos direitos humanos. Pois, para saber melhor, digamos assim, o que diz respeito a tudo sobre direitos humanos, pegue o artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos individuais e coletivos. Lá vai relatar tudo que a Constituição diz que nós temos direito como cidadãos. Saúde, transporte, saneamento, salário mínimo, liberdade de associação, etc, 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 e vai embora. Um monte de coisas que tratam sobre direitos humanos. Mas a educação é o tema de direitos humanos. Então, quando a gente está falando em direitos humanos, a gente está falando em educação. Aí a professora Vera vai estar lá
nas diretrizes, vai dizer o seguinte: educação como direito humano, e tem que ser tarefa nossa trazer para dentro da escola o tema de educação em direitos humanos. A educação como direitos humanos e educação em direitos humanos como parte do currículo. Então, o currículo escolar tem que ter educação em direitos humanos como essa tarefa central, um dos temas mais importantes do momento. Gente, se dá para discutir empreendedorismo, que não serve para nada, dá para discutir direitos humanos. Se dá para discutir projeto de vida, que fica ensinando a aluno a fazer crochê, dá para discutir direitos humanos. Né? Se dá para discutir como é projeto de robótica teórico, dá para discutir educação em direitos humanos. Então eles vão dizer, ó, tem que constar do currículo, educação em direitos humanos. Como que isso ocorre? Vamos lá. Ó, a gente falou do conselho de escola como um espaço importante da escola. Entre outras questões, o conselho de escola vai aprovar o projeto político-pedagógico, o PPP. Né? Garanto que se a gente chegar em várias escolas, vai chegar na escola e falar: gente, alguém tem aí uma cópia do PPP? Vai aparecer alguém com um espanador lá, tirando pó de algum coisa, cheio de traça, e vai falar: acho que é isso aqui. Aonde estava? Estava escorando no armário ali. Mas vejam, o PPP, Projeto Político Pedagógico, é a constituição da nossa escola. É onde está elaborado tudo que diz respeito à nossa escola. Concepção pedagógica, forma de avaliação, diagnóstico da nossa comunidade, estrutura da escola, regimento escolar, todos os aspectos da escola estão ali dentro. E vejam, a gente também tem que, de uma vez por todas, definitivamente, acabar com a ideia de que política não é coisa da escola. Gente, a gente faz política o tempo todo. A gente nasce chorando para pedir comida. A gente já nasce fazendo política. Né? A política é a arte do debate, do convencimento, da escuta, do diálogo, do ouvir o outro, de ser convencido. Isso é política. Não está se tratando de política partidária. Não está se tratando de política com fins eleitorais, mas da política. Então o projeto me chama político-pedagógico, porque é a pedagogia como resultado das relações políticas, das intervenções, do debate. Quando a gente chega e fala: ai, eu sou apolítico. Se você é apolítico, você não serve para ser professor. Você já está negando uma questão que é da gênese nossa, um princípio nosso. Nós somos políticos por natureza, porque a nossa função é política. Por isso o projeto é político-pedagógico. Ao construir o projeto político-pedagógico, então a gente vai trazer o tema dos direitos humanos para fazer parte do currículo. Na diretriz, esse tema é tratado como transdisciplinar. Não tem um professor ou uma professora, uma disciplina específica. É parte, né, do currículo de forma transdisciplinar. Então a gente pode tratar o tema dos direitos humanos em todos os momentos. Ao elaborar o meu plano de aula, eu posso colocar lá
que uma determinada habilidade vai entrar no tema de direitos humanos. É tarefa do conjunto dos professores, não é de um professor específico. Também não é um projeto, é uma política permanente. Então, ó, educação em direitos humanos, transdisciplinar e política permanente. Vamos seguindo. Aí eles vão dizer, ora, como que é a escola? Então vamos lá, já rapidamente dizer, olha só, a escola é pública, isso já falei. A escola é gratuita, já que é pública, tem que ser gratuita. A escola é obrigatória em todo o ensino básico, então a educação é obrigatória. A escola conta com servidores públicos que já têm as suas funções definidas, que já tem, né, na Constituição lá composto como que é a vida do servidor público. A escola é laica, a escola não professa nenhum tipo de religião, nenhum símbolo religioso, nenhuma determinada religião. Então, por exemplo, se for tratar de temas que são temas da história das religiões ou de uma apresentação, representação cultural, de um aspecto, não pode ser em detrimento de outros. A escola não reza, a escola não ora, a escola não pede para os alunos fazerem qualquer situação que envolva opções pessoais de religiosidade. Ah, mas lá na escola eu trabalho com um professor que é pastor fervoroso. Ele pode ser um pastor fervoroso na igreja dele. A escola não é uma igreja, não é um templo. A escola não é um espaço para religiosidades. São questões fundamentais. Quando, então, a gente pega esse tema de direitos humanos, aí, gente, vamos lá. A gente vai ao encontro do quê? Dos anseios de quem? Das maiorias, que são muitas vezes tratadas como minorias. Quando a gente começa, então, a trazer os temas de direitos humanos, a gente vai enfrentar o quê? A homofobia. A gente vai enfrentar a misoginia. A gente vai enfrentar os preconceitos. A gente vai enfrentar as fake news. A gente vai falar sobre a importância da diversidade cultural, das manifestações. A gente, ao tratar o tema de direitos humanos e trazê-lo para cá, a gente vai combater o abuso de autoridade da polícia militar. Ao tratar de temas de direitos humanos, a gente vai fazer um diagnóstico da comunidade e vai dizer, olha, a minha comunidade é formada de 70% de afrodescendentes. Então o meu currículo não pode ser eurocêntrico, etnocêntrico. O meu currículo tem que ser preto, na maioria. Ao tratar do tema de direitos humanos, olha que interessante que eles vão dizer. Eu vou combater a invisibilidade. E vou começar a tratar da questão do empoderamento de quem não se vê representado nas instâncias de poder. Não dá, por exemplo, para eu pegar uma escola com uma comunidade de afrodescendentes e ficar passando o filme lá do primeiro aninho da Branca de Neve. Não bastava ser branca ainda de neve, né? E depois de passar o filme da Branca de Neve, a gente vai fazer um teatrinho. Aí a menininha preta nunca vai ser a princesa do filminho da Branca de Neve. Eu nunca vou empoderar. Aí, eu brinco, né, na escola, falava do Enzo. Quando o Enzo chega no 7º ano sem saber ler e escrever, detonando a escola, xingando os professores, a gente não entende por quê. Já desde o primeiro ano, ele não podia representar a sala, ele foi expulso dos passeios, ele foi colocado para
transferência compulsória, ele foi tratado como um aluno que não era o padrão, não era o modelo. Gente, vamos falar outra coisa. A gente pega e fala assim, vai vir um ônibus com 40 vagas para o zoológico. A gente já começa a preparar a lista de quem está proibido de ir. Quem não vai. Os professores já fazem uma guerra, falam, já tem uma lista aqui de quem não vai, vamos ficar de castigo. Ou a avaliação. A gente avalia tudo, menos a aprendizagem. A gente faz a avaliação e a gente começa avaliando caderno, comportamento, disciplina, pontualidade, se está conseguindo corresponder minimamente àquelas ações, e a aprendizagem. A gente não avalia. Porque se a gente avaliar a aprendizagem, a gente está fazendo uma autoavaliação. Eu posso chegar na sala no dia da reunião do Conselho de Classe série e ter 80% dos estudantes abaixo da expectativa daquelas determinadas habilidades. Quem está abaixo sou eu também. Por quê? Porque se eu avalio de fato as aprendizagens, eu vou ter que pegar aquilo de volta para ressignificar, para trabalhar novamente, para ver como que eu consigo chegar aos objetivos. Ora, se eu avaliei outros aspectos, a sala pode aparecer com 80% de notas maravilhosas. Só que os alunos vão chegar no 9º ano, no 7º, no 1º, com as aprendizagens defasadas. Porque a gente vem avaliando muita coisa, muitas vezes menos a aprendizagem. Eu deixo, por exemplo, de ter ações dentro da escola que atendem aos interesses daquela maioria. Eu, obviamente, se a gente chegar e falar assim, olha gente, a gente vai montar aqui na escola um slam. Já começa a sair sopapo dentro da sala dos professores, Já vem professor, imagina, isso aqui não vai virar baderna, que não sei o quê, que eu sou contra aquela coisa toda. Aí você passa no corredor, lá na escola estava assim, Eu fiquei um tempo fora, voltei, estava na direção da escola, saí da direção, voltei para a sala, nesse internet, estou voltando. Os alunos, professor, pois não, é para a gente sentar por ordem alfabética? Aí eu falei, não. Depois, no outro dia, professor, é para a gente... Eu falei, não. Aí eu fui tentar entender o que era. Gente, estava organizando a sala por ordem alfabética. Isso é um retrocesso. Porque ao mesmo tempo que a gente fala em empoderamento, autonomia, ao mesmo tempo que a gente fala que esses alunos têm que ser protagonistas, a gente chega e fala, a ordem tem que ser alfabética. Porque depois da ordem alfabética vem o centro cívico, vem o hino nacional, vem a palmatória, vem o cone de burro, vem a repetência, vem a frustração. Mas no limite, vem a manutenção de uma ordem social que não dialoga com o que está colocado no texto para dizer, gente, nós precisamos construir uma sociedade justa, ou, no mínimo, mais justa. Para finalizar esse tema de direitos humanos, são 11, a gente vai fazer uma paradinha, mas é o seguinte, olha só. Educação em direitos humanos. Isso como parte do currículo, numa escola plural, democrática, laica, participativa, de todos, como ferramenta de empoderamento àqueles e aquelas que não se veem representados nos espaços, nas instâncias de poder. Indo ao encontro às expectativas da gente combater as injustiças sociais, da gente combater as opressões, da gente combater essa desigualdade política, social, econômica, etc. E compreendendo, nós vivemos num mundo multicultural.
nós vivemos numa sociedade que ela é uma sociedade múltipla, com vários tipos de representações. A gente não vive, né, aquela loucura, digamos assim, hitleriana do arianismo. A gente tem manifestações diversas, expectativas diversas. A gente, quando vem para uma sala de aula, a gente tem uma sala de aula multicultural. A gente tem uma sala de aula diversa. E isso significa, quando a gente traduz, como que eu descolonizo o currículo? Como que eu acabo com essa visão adultocêntrica, etnocêntrica, eurocêntrica? A gente pautando os temas a partir das diferenças para poder tratar isso com o que é chamado de manutenção da igualdade com as diferenças, da multiculturalidade, da diversidade. Na educação a gente já fala que é a equidade, né? Então você já deve ter visto bastante, a gente vai ver na continuidade, que é de como eu respeito as diferenças, trato as diferenças a partir do critério da igualdade. Aqui na Direitos Humanos, a gente vai falar em multiculturalidade, que é o que a professora Vera vem apresentando. Então, nesse aspecto, um tema central, provavelmente, diferente do que eu disse, que opinião apenas, né? Que seria improvável ter questões sobre Grêmio, como questões mais centrais desse concurso. Acho que esse tema de direitos humanos ele vai ser bastante explorado nesse concurso. Bastante. Vai entrar ali em alguns aspectos. E a gente tem que ter essa visão, né? Que vai, no próximo tema, que é o anexo 1, aí eu vou falar do perfil e vai dar continuidade, digamos, aí, a esse debate de direitos humanos. A gente faz uma pausinha, uns 15 minutinhos, e a gente já retorna. Tomar uma água, ir no banheiro, tomar um café.